Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Iniciaremos mais um estudo, mais uma aula através deste vídeo, a qual estaremos estudando dentro do nosso estudo escatológico no livro de Apocalipse, o capítulo 13 de Apocalipse. Estaremos iniciando o estudo, que será um pouco longo, que falará da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra, que falará do anticristo, dos aliados do dragão na peleja contra os servos de Deus. Estaremos fazendo aproximadamente 5 aulas para falar a respeito desse assunto, que é um assunto muito complexo, um assunto que divide diversas opiniões, um assunto que ao mesmo tempo que é muito falado até mesmo entre os não cristãos, mas falado da maneira a qual interpretamos que não é a maneira mais correta biblicamente. Neste vídeo estaremos estudando o capítulo 13, mas estaremos fazendo diferente, assim como eu iniciei diferente na quarta-feira em nosso estudo presencial em nossa igreja, Igreja Evangélica Sal da Terra e Luz do Mundo. Eu apenas fiz um resumo do que é a primeira besta, do que é a besta que emerge do mar, assim como farei esse resumo hoje, mas eu dei mais ênfase na besta que emerge da terra, porque a besta que emerge da terra nós vamos ver sendo a falsa religião, nós vamos ver sendo o usurpador, o iníquo, o anticristo, e há muita divergência de pensamento sobre este homem, sobre quando ele aparece, sobre quem ele é. Há muitos ensinos sobre ele e muitas das vezes a mente das pessoas está cauterizada, aprendeu de forma diferente daquilo que nós vemos biblicamente. Então, esta aula, assim como eu fiz na quarta-feira presencial, estarei apenas fazendo um resumo, uma introdução dos vídeos seguintes de quem é este Nico, de como ele aparece, de quando ele aparece, da forma que eles atuam, do que é a marca da besta, que é algo também que é muito discutido. Para as próximas aulas a gente está aprofundando mais a partir do versículo 1, onde também estaremos estudando juntamente com o capítulo 13 de Apocalipse o livro de Daniel, pois são mensagens praticamente iguais que os dois livros nos trazem. Que Deus possa abençoar, que cada um possa acompanhar até o final. Por mais que a aula fique um pouco mais longa, o assunto é muito complexo, o assunto é muito importante, principalmente para os dias atuais, para os dias que vivemos, que possam acompanhar até o final, para que possamos juntos ser edificados através da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos para o nosso estudo. Estarei lendo do versículo 11 até o versículo 18 do Apocalipse capítulo 13. Quem puder em sua Bíblia nos acompanhar, em nome de Jesus. Vi surgir da terra outra besta, com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela falava como dragão. Também exercia a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por meio dos sinais que foram permitidos fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não adorassem fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem, seu número é 666. Irmãos, a primeira coisa
que nós vamos dar uma pincelada neste vídeo é quem é a primeira besta. A primeira besta, no capítulo 13, nós vamos ver a palavra dizer que vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre a cabeça trazia nomes de blasfêmia. Nós estudamos o Apocalipse capítulo 12 falando da perseguição do dragão à mulher. A mulher representando a igreja do Antigo Testamento, representando Israel, o povo de Deus. Quando esse dragão vê que não há mais possibilidade de perseguir a mulher para tentar impedir que o seu filho nascesse e que sua descendência surgisse, quando ele é atirado ao céu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, o que ele faz? Ele para diante do mar. Ele para diante do mar no versículo 18 do capítulo 12. Então o dragão parou sobre a areia do mar. E esse dragão, Satanás, não para diante do mar, na areia do mar, para observar o mar, apenas para observar a lindeza que é grande do mar. Aqui é algo simbólico. E o que acontece? Ele para e chama para si 3 aliados para pelejar contra a igreja de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse capítulo 13, no versículo 7, também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ele junta aliados para pelejar contra os santos e vencer. Nossos irmãos dispensacionalistas acreditam que o anticristo surgirá apenas no futuro, onde que antecedendo a volta de Cristo, assim como eu acredito, só que eles acreditam que quando esse anticristo surgir, a igreja já não estará mais na face da terra. Que para a igreja não sofrer essa tribulação, Cristo arrebatará a tua igreja de forma secreta, invisível, e livrará deste sofrimento. Engano pensar assim, porque o anticristo ele persegue cristãos. Anticristo ele é um anticristo, anticristãos, não como no pensamento do dispensacionalismo, que acredita que esse anticristo vai perseguir os judeus e aqueles cristãos que não estavam suficientemente preparados para subir. Ele persegue um povo santo, um povo separado para Deus. E nós vamos ver os apóstolos, tanto Paulo quanto Pedro, nas suas cartas, chamar a igreja de santos. E a mesma palavra em grego que aparece para santo, tanto em Apocalipse quanto nas outras cartas, é aio. É a mesma palavra, é referido à igreja. Então, essa igreja que é perseguida é uma igreja, como no versículo 7 nós vamos ver, onde há povo de toda tribo, pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. Não é só de Israel, não é só um povo que ficou para trás, é de todo mundo. Haverá santo em todo mundo para ser perseguido. E esse povo que será perseguido, a primeira besta aqui está falando da besta, terá autoridade de perseguir e vencer, perseguir e matar, perseguir e martirizar, assim como que aconteceu com a igreja primitiva no início da história. E nós vamos ver, resumindo, quando fala que essa primeira besta sobe do mar, aqui vai trazer uma simbologia falando que é uma besta com 10 chifres. Os chifres representam poder, assim como já vimos em aulas anteriores, o animal que contém um chifre é onde está o seu instrumento de batalha, de luta, ele briga com o chifre, ele usa esse instrumento para guerrear, um instrumento de força, de poder. E o 10 representa o número do maligno, o número do mal. Então aqui mostra que é o número maligno, que é um poder maligno. Tanto pode ser 10 nações, a gente vai estudar na próxima aula, quando vai ficar mais claro que são nações a partir do capítulo 7 de Daniel, como pode ser o 10 representando a totalidade de todas as nações seguindo esse governo, essa instituição maligna anticristã. Eu interpreto como são todas as nações que seguem essa instituição maligna que já atua desde a primeira vinda de Cristo. Aqui que está importante a gente entender. A primeira besta, ela é um governo, ela é uma instituição militar, ela é, quem saiba, um presidente trazendo toda a autoridade contra Cristo através do seu mandato, através do seu governo, da sua nação. E nós vamos ver que esse governo, esse espírito do anticristo, ele não começará a operar apenas no futuro, antecedendo a volta de Cristo.
Estarei lendo, que os irmãos acompanham, 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, João diz: filhinhos, esta é a última hora, o anticristo já está vindo. Aqui ele está falando do anticristo, daquele que será o anticristo, o iníquo, aquele que se assentará, se passará por Deus, aquele que será a personificação de todo o sistema maligno em sua pessoa. João fala que ele está vindo, mas já muitos, 1 João 2,18, mas já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. Para eles, mas todos eles saíram para se manifestar que não são dos nossos. João fala que já muitos anticristos surgiram, muitos anticristos já estão operando, e que eles saíram dos nossos, eles saíram de dentro da igreja. Eles saíram de dentro da igreja, mas nunca foram da igreja, nunca foram servos de Deus convertidos, nascidos de novo em Cristo Jesus. João fala claramente, eles saíram dos nossos, mas não eram dos nossos. Se ele fosse dos nossos, eles jamais teriam saído. Eles teriam permanecido, pois eram dos nossos. Mas por não ser dos nossos, eles saíram do meio e tem um espírito anticristo. Um espírito que não confessa a Cristo, um espírito que nega a Cristo, um espírito que nega que Cristo veio em carne. E Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, falando do mesmo anticristo, do mesmo iníquo, Paulo diz: pois o mistério da impiedade já está atuando, o espírito da iniquidade já está atuando, um espírito da iniquidade que já atua desde a primeira vinda de Cristo. Um espírito que atua para levar todo homem, com o objetivo de levar todo homem a seguir um sistema, conceitos anticristãos. E nós vamos ver, a partir do versículo 11, sobre o anticristo. O espírito dele já está atuando desde a primeira vinda de Cristo, através do sistema. Mas tem o anticristo, o iníquo, a qual Paulo fala que se assentará no lugar de Deus, se levantará contra tudo que é de Deus, contra tudo que é culto a Deus, que é santo. Essa personificação de todo esse sistema em um único homem, antecedendo a volta de Cristo no fim dos dias, a qual será o homem que, com toda a autoridade de Satanás, ele trará adoração à primeira besta, ele fará uma imagem e vai requerer adoração. Este homem, a Bíblia nos traz alguma característica dele. No versículo 11, vi surgir da terra outra besta com 2 chifres, semelhantes de um cordeiro, e ela falava como um dragão. Essa segunda besta que surge da terra, havia 2 chifres e tinha semelhança de um cordeiro, mas quando falava, a sua fala era como de um dragão. Aqui é o anticristo. O que isso significa, essa segunda besta, esse falso profeta? Primeiro, que isso aqui vai representar a falsa religião. Nós vamos ver quando Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 15, acatalai-vos dos falsos profetas. Falsos profetas esses que aparentam ser ovelhas, mas são lobos escarnecedores. Nós aprendemos que os falsos profetas, eles vêm aparecendo ser de Deus, mas por dentro são lobos escarnecedores. Assim como o anticristo aparenta ser cordeiro, mas sua fala é como de dragão. E o que isso significa? A sua aparência é de servo, a sua aparência é de cordeiro, a sua aparência é de homem de Deus, a sua aparência é de um cristão. Mas as palavras proferidas que saem da tua boca é como de um dragão. É algo totalmente anticristo. É algo que vai totalmente contra aquilo que a palavra de Deus nos diz. E nós vamos ver uma das formas de identificar que essa besta que fala como dragão, mas tem a aparência de Cristo, que não é nada, que não tem nenhuma semelhança com Cristo, é a forma de falar. Não só o anticristo final, mas todos os falsos profetas que têm se levantado desde a vinda de Cristo são conhecidos pelo teu testemunho, assim como Jesus disse em Mateus capítulo 7, que pelos frutos deles conheceria quem era ovelha e quem era lobo. Além do seu testemunho, a palavra que sai da sua boca é uma forma de identificarmos se é de Deus ou não é de Deus.
Porque infelizmente, já assim como João diz, já muito anticristo tem se levantado, muitos falsos profetas têm se levantado, e são pessoas que aparentam ser boas, pessoas que aparentam ser servas de Deus, ser cristãos, mas quando falam, quando pregam, quando ensinam, o que sai da sua boca não convém com a Bíblia. São falsos profetas que ensinam apenas prosperidade, que você tem que vencer a todo custo, que você não pode sofrer, que você não pode passar por nenhum sofrimento nessa terra. São falsos profetas que ensinam a palavra de Deus de forma distorcida, ensinando apenas aquilo que convém, assim como Paulo diz a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 4, que nos últimos dias sugeriam pessoas que não suportariam a sã doutrina e procurariam para si mestres que ensinam a palavras conforme agrada os seus próprios ouvidos, palavras que serão agradáveis para elas. E há muitas pessoas que procuram palavras que sejam agradáveis para elas, mas também há muitos falsos profetas que adaptam a palavra de Deus da forma que convém a eles, da forma que eles que acham que é certo. Infelizmente, as pessoas muitas das vezes não quer a palavra de Deus como um todo, ela quer tirar apenas aquilo que convém para a vontade dela, aquilo que a satisfaz, aquilo que vai contra a sua vontade, aquilo que confronta os seus interesses, aquilo que muitas das vezes a gente nem entende, mas está na palavra de Deus, aquilo que Deus diz, as pessoas já não querem saber. E nós já vemos muitos falsos profetas levantando, que tem aparência de servo de Deus, mas não prega a palavra de Deus. Pregam versículos isolados, pregam palavras distorcidas, pregam teologias satânicas que não convêm com a palavra de Deus. E este último falso profeta, o maior de todos, ele vai ter essa mesma característica. Vai aparentar ser de Deus, vai aparentar ser ovelha, mas é um lobo escarnecedor, é um dragão. E nós vamos ver uma outra coisa que ele faz para enganar os habitantes, que é: também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Versículo 13. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu. Por meio dos sinais que lhe foram permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra. Outra forma de enganar os habitantes da terra é através dos sinais. Os sinais feitos por esta besta é tão grande que, se possível, assim como diz em Mateus 24, enganaria até os escolhidos, mas não é possível para a glória de Deus, através da tua graça e misericórdia. Os sinais muito grandes que faria descer até fogo do céu e enganar todos os habitantes da terra. Quando fala todos os habitantes da terra, nós temos que entender o contexto do capítulo 9, que fala que todos são aqueles que não têm o selo de Deus na testa. É todos os homens da terra, exceto os que têm o selo de Deus na testa. Aqueles que têm o selo de Deus na testa não será enganado. Assim como eu disse em Mateus 24, se possível enganaria até os escolhidos, de tão grande que são os sinais, mas não é possível por causa do selo de Deus na testa, por causa do Espírito Santo que testifica toda a verdade de Cristo em nosso coração. Jesus disse em João 10 que aquela ovelha que é dele, que a ovelha dele ouve a sua voz e a segue, e de maneira alguma pode ser enganada. Jesus nos dá essa garantia de nós reconhecer a sua voz e de maneira alguma ser enganada. Mas os habitantes da terra, os demais, são enganados pelos sinais, pelas maravilhas. Isto é algo muito perigoso, até para cristãos, pessoas que buscam diariamente apenas sinais, apenas coisas miraculosas. Quantas pessoas estão na igreja, mas não pode ouvir falar de um pregador, de um profeta que revela, que faz isso e aquilo, movimento, cura, e vai correndo atrás, não é constante em nenhuma denominação, fica pulando de galho em galho, assim como diz o ditado popular, mas não se firma por causa de sinais, por causa de profecia, por causa disso e daquilo, e não tem uma firmeza na palavra de Deus. A nossa maior firmeza é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática, é o nosso único instrumento, é a nossa bússola
a nossa orientação é a palavra de Deus. Deus cura, Deus faz milagre, Deus opera em nossas vidas, Deus nos livra de muitas coisas diariamente, até mesmo sem nós sabermos. Deus é Deus ontem, hoje, sempre será Deus. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Mas existe muitos enganadores, falsos profetas que usam de sinais para enganar o povo como se fosse de Deus. Vamos lembrar quando Moisés foi fazer sinais perante Faraó, os magos repetiram os seus sinais. Vamos parar um pouco para pensar que os sinais e enganos de Satanás nos últimos dias, nos dias a qual nós já vivemos, é tão grande que, se possível, fazer descer fogo do céu com a permissão de Deus, é claro, é tão grande, e pessoas ficam se apegando apenas em sinais. Você que está ouvindo, tome cuidado com sinais. A palavra de Deus fala que nós temos que ter discernimento de espíritos para identificar de qual espírito está vindo a atuação daquele a qual está manifestando algo da parte de Deus para o povo. Se é do espírito humano, se é do espírito de Deus ou do espírito satânico. Porque o espírito de Deus usa de maneira sobrenatural, mas o espírito do homem também faz muitas coisas parecer. Porque o homem com eloquência, o homem que sabe falar bem, que sabe estudar a palavra e interpretar aquilo que ela diz, absorver algo para passar para o povo, ele vai muito e fala muita coisa que Deus não está dizendo apenas pelo seu intelecto, apenas pelo seu espírito. O espírito imundo nem se fala, o tanto que ele faz parecer com o que é certo para enganar o povo, pois Satanás, ele é imitador. Ele tenta imitar as coisas de Deus e se passar por anjo de luz, assim como a palavra de Deus fala que ele se passa por anjo de luz para enganar os povos. E assim também o Espírito Santo, ele age de maneira sobrenatural. É os três espíritos que nós temos que ter discernimento e que nós buscamos a Deus o discernimento para interpretar quando é o Espírito dele que está falando aos nossos corações. Vemos Satanás imitando, ele vem com a aparência de cordeiro, mas ele fala como dragão. Ele tenta até imitar, mas a sua essência é maligna. E é assim que nós identificamos aquilo que ele está nos dizendo. Ainda sobre o anticristo, nós vamos ver Paulo falando a 2 Tessalonicenses algo interessante acerca do período da manifestação desse anticristo. Como eu disse, os dispensacionalistas acreditam que esse Nico vai se manifestar no momento ao qual a igreja não estará mais aqui, mas isso é completamente antibíblico. Já temos outras aulas falando acerca do arrebatamento secreto, que não é bíblico. O arrebatamento secreto não tem fundamento bíblico para sustentar essa tese. Pelo contrário, todas as vezes que vemos na Bíblia falando da volta de Cristo, vemos falando de uma forma visível e gloriosa. E quando Paulo, em 2 Tessalonicenses, fala da volta de Cristo e da nossa reunião com Ele, nós vamos ver o tema, 1 Tessalonicenses capítulo 2, a vinda de Cristo será procedida pela manifestação do anticristo. O que esse termo está dizendo? Que antes de Cristo voltar, vai acontecer a manifestação do anticristo. Antes que ele volte, é necessário que o anticristo se manifeste. Aí muitos falam que a palavra dizer que é necessário que o anticristo se manifeste não quer dizer que a igreja estará aqui durante a sua atuação, quer dizer que ele vai se manifestar e a igreja vai ser elevada aos céus através de um arrebatamento secreto. Não é isso que a palavra nos diz. Paulo, no versículo 1, ele já vai começar dizendo: irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando de uma coisa, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo, ele fala, e da nossa reunião com Ele. Paulo fala de duas coisas, irmãos, acerca da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele. Paulo não está falando acerca apenas da vinda do Senhor. Porque se ele estivesse apenas falando acerca da vinda do Senhor, poderia falar que aqui, quando o Senhor volta e destrói o anticristo, a igreja não estava mais aqui. Mas ele fala que nesta vinda acontece a nossa reunião com Ele. É momento único. A vinda do Senhor, ela acontece de maneira única, a nossa reunião com Ele. Quando o Senhor voltar visivelmente nas nuvens do céu, Ele enviará os seus anjos para recolher todos os seus eleitos da face da terra, assim como diz Mateus 24, Mateus 25. E quando
Paulo fala acerca da nossa reunião com ele, vos pedimos, versículo 2, que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustado por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Paulo pede para não mudar facilmente o modo de pensar, o modo de crer, e não aceitar qualquer carta, palavra, espírito que seja atribuídos indevidamente a eles, como se eles tivessem dito, mas eles não disseram. Assim como é o arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto começou a ser pregado em 1830 através de John Nelson Darby, através de um sonho de uma menina de 15 anos, que nós já falamos, de Margaret MacDonald, que teve um sonho e começou a ser pregado, e começou a ter força e uma ajuda a ser levado adiante pelo papado, por causa que na época já tinha uma crença muito forte de que o anticristo viria do meio de Roma e viria do meio do papado. Então eles levantaram e deram força a essa tese através de hinos, filmes, livros, como os vemos no dia de hoje. Todos os filmes mostram um arrebatamento secreto, para que as pessoas tirem o foco de que o Papa e de todo o governo papal é o anticristo, porque eles ensinando que quando o anticristo estiver na terra, a igreja já não vai estar mais aqui, então o Papa não pode ser o anticristo, porque a igreja ainda está aqui, é apenas uma estratégia maligna. E nós vamos ver que quando ele fala que como se o dia do Senhor já estivesse bem perto, é porque as pessoas já estavam até parando de trabalhar, achando que Jesus ia voltar a qualquer momento, achando que do nada eles pudessem desaparecer, uma volta iminente de Cristo, que do nada eu posso sumir, eu estou aqui agora e do nada Jesus pode voltar e me arrebatar secretamente. Isso não existe. Eu estou aqui agora e Jesus pode voltar. E o que Paulo fala? Paulo exorta eles mais uma vez, e Paulo ensina que ainda tem coisas que tem que acontecer antes que Jesus volte, que antes desta coisa acontecer, Jesus não vai voltar. A palavra fala bem clara. E o que são estas coisas? Paulo fala no versículo 3, ninguém vos engane de modo algum. Irmãos, isso é forte. Ninguém vos engane de modo algum. O espírito do erro, o espírito maligno, aquele que vem como cordeiro, mas fala como dragão, aquele que vem como ovelha, mas é um lobo escarnecedor, ele vem para enganar. E Paulo fala, ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá. De que ele está falando que não acontecerá? Da volta de Cristo. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o abandono em massa da fé, a apostasia, o abandono em massa da verdadeira fé, da palavra de Deus, a apostasia, e que seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está falando que Cristo não voltará antes de que o anticristo se manifeste, antes de que ele comece a atuar. É impossível, que ninguém vos engane de modo algum. Tenham cuidado, observe, estudem a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus como única regra de fé e de prática de sua vida. A palavra de Deus é bem clara em vários aspectos em que o homem está distorcendo. Muitos homens falam que Jesus vai arrebatar a igreja secretamente, que depois do anticristo vai começar a atuar e que a igreja já não estará aqui, que a igreja será livrada desse sofrimento, que é uma perseguição para os cristãos. A gente estudou nas aulas passadas que as pragas, que as pestes não atingem o cristão de uma maneira direta, essas pestes como os demônios, os gafanhotos, porque são selados pelo selo de Deus, são selados pelo Espírito Santo, que Deus os guarda, mas que o sofrimento de passar a perseguição pelo nome de Cristo, por ser martirizado, isso acontece em todo o longo da história. Tenham cuidado em nome de Jesus. Esse homem que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ele se levanta contra tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus ele é contra. Isso também nós vamos estudar esse versículo para falar da marca da besta. Este homem se levanta contra tudo que é de Deus. Não vos lembrais que eu ainda vos dizia estas coisas quando estava convosco, e agora sabeis que o detém para que seja revelado no tempo certo. Algo detém para que ele seja revelado no tempo certo. Há um tempo certo desse Nico ser revelado e algo detém. Aí os dispensacionalistas, para defender a sua tese, diz que é a igreja, que a igreja está detendo a manifestação desse anticristo. Primeiro, que a igreja não deteve a manifestação maligna desde o início, porque anticristos matou Cristo,
Porque quem matou Cristo, Roma, quando mata Cristo, quando crucifica a Cristo, as pessoas quando negam a Cristo e escolhem Barrabás, já é movida pelo espírito anticristo que vem do dragão. E nós vamos ver o próprio Jesus falando que Judas o traiu porque Satanás encheu seu coração. E nós vamos ver que vários desses espíritos anticristo que João falou na primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 18, já atua desde aquela época e atua contra os cristãos. Nós vamos olhar para a cultura, para a história em que o Apocalipse foi escrito, nós vamos ver que os cristãos já eram perseguidos, os cristãos já não tinham mais espaço na sociedade, eles eram mortos, lançados em arenas para lutar com feras, eles eram lançados em fogo para morrer, eles eram crucificados, já eram muitos anticristos que se levantavam, e isso, a igreja não impediu com que essas ações não acontecessem, elas não impediu essas ações. O que está falando que impede a manifestação do anticristo é o evangelho, é a palavra de Deus, porque Jesus disse que quando esse evangelho for pregado aos 4 cantos da terra, então virá o fim do evangelho e começará o momento da grande tribulação, o momento da atuação do anticristo, em que Satanás será solto por mais um pouco de tempo para perseguir as nações. Isso nós estaremos estudando um pouco melhor no capítulo 20 de Apocalipse, mas é um momento de uma atuação muito grande do erro, em qual Satanás terá mais uma vez liberdade para atuar. Então, quando cessar esse período da pregação do evangelho, aí sim o anticristo se manifestará com todo o espírito de engano. Antes disso é impossível que ele se manifeste, porque o reinado do evangelho ainda está atuante. Nós vemos o cavalo branco, é isso que aqui está falando. Quando o cavalo branco parar de atuar, o anticristo se manifestará. Amém? Pois o mistério da impiedade já está atuando, como lemos, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém, o evangelho, a palavra de Deus. E então esse ímpio será revelado. Quando for tirado o evangelho, a palavra de Deus, não que de uma forma apenas literal que ela vai ser tirada, mas ela também vai ser tirada. Nós não poderemos possuir Bíblia, assim como vários países do mundo já não podem, mas está falando quando acabar o reinado do evangelho, quando cessar a pregação, quando todos no propósito de Deus tiver sido alcançado, assim como fala, quando for alcançado os 4 cantos da terra, então virá o fim e em seguida começa a grande tribulação no capítulo 24 de Mateus. Então o Senhor Jesus, versículo 8, então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Na sua vinda, na manifestação da sua vinda. E nós vamos lembrar do versículo 1 e 2 que Paulo está falando que essa manifestação da sua vinda acontece junto com a nossa reunião com ele. Na manifestação da sua vinda, com apenas um sopro, ele destrói o anticristo e todos aqueles que o seguem. Irmãos, nós vamos ver que o anticristo, que o dragão, opera grandes sinais, até mesmo possível fazer descer fogo do céu, sinais muito grandes, a qual enganarão a muitos e já enganam a muitos. Vamos ver que é uma forma poderosa dele agir. Nós vamos ver que ele dá poder e autoridade às 2 bestas e também ao terceiro aliado dele, que ainda vamos estar estudando. Mas o nosso Senhor, ele é infinitamente mais poderoso do que essa atuação maligna, a ponto de destruí-la apenas com o sopro de sua boca. Como quem apaga uma vela de aniversário apenas assoprando. O nosso Senhor Jesus detém muito maior poder do que toda atuação do erro. Temos confiança no nosso Senhor. Temos confiança daquele que nos guarda, daquele que nos livra e nos protege de todo o mal. Porque agora, assim como nós vamos estudar a partir de agora, o espírito desse engano, como nós já vimos, o espírito desse erro atua desde a primeira vinda de Cristo, como João e Paulo já falou que esse ministério já estava operando. E a sua intenção é enganar o povo, é fazer com que o povo se volte para as coisas anticristãs, as coisas que não são de Deus. Antes de João falar do anticristo, na sua primeira carta, no capítulo 2, quando ele inicia a falar que muitos anticristos, que o anticristo já está próximo e muitos anticristos já surgiram, no versículo 18, no versículo 15, ele diz: irmãos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que é do mundo, a concupiscência dos olhos, da carne, não são de Deus, não agrada ao Pai. Então aquele que tem amor por estas coisas não são de Deus. O amor do Pai não está nele. Infelizmente, pessoas com falso ensino, eu vou estar lendo, vou estar explicando, um falso ensino acerca da marca desta besta, da marca que ela terá, trazendo aliados para ela, acabam enganando a muitos. O que a palavra de Deus diz? Capítulo 13, a partir do 14b. E lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos que não adorassem fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe sabedoria, quem tiver entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem, seu número é 666. Irmãos, como eu já dizia, com pregações mal interpretadas, mal compreendidas e levadas de forma literal, acaba fazendo muitas pessoas, até cristãos sinceros, sendo confundidos e enganados. Muitas pessoas interpretam essa marca da besta de forma literal. Muitos já interpretaram como código de barra, como cartão de crédito, como a televisão, como a antena da televisão ser a marca da besta. Muitas pessoas com interpretações fúteis e que não convém nem um pouco com a palavra de Deus, já interpretaram como o celular, já interpretaram até mesmo mais recentemente como aquele aparelho de olhar a temperatura que foi muito usado durante a pandemia, que colocava na testa ou no pulso para ferir a temperatura, e muitas pessoas falaram que isso era a marca da besta, de forma ignorante, ignorante não de forma arrogante, ignorante é falta de conhecimento. E nós vamos ver que até mesmo se fala de um chip, que é um chip que será colocado e que só pode comprar ou vender com este chip. É claro que a marca da besta já está sendo colocada desde a primeira vinda de Cristo. E esta marca, ela não é apenas no futuro, onde antecederá a volta de Cristo, que atuará. Esta marca não é literal, mas ela sim será uma marca, ela é uma marca em que todos aqueles que a possuem vão ser condenados. A palavra de Deus diz que todos aqueles que possuem esta marca, nós vamos ver em capítulo 19, será juntamente lançado, condenados ao inferno, juntamente com a besta. Todos aqueles que possuem a marca da besta. E aquele que não aderiu à marca da besta será salvo. Todo aquele que não adere a essa marca é salvo. E o que seria esta marca? Eu antecipo que essa marca é algo simbólico. É algo simbólico, não literal. A gente já viu João falando que o anticristo os espíritos anticristo, que há muito anticristo já tem se levantado. Paulo fala que o ministério desse anticristo, apesar dele ainda não ter sido manifestado em apenas um homem, já está operando desde a primeira vinda de Cristo, desde o tempo da igreja primitiva. Mas então o que é essa marca? Igual eu disse, muitos levam para o lado literal. Quando se fala 666, as pessoas interpretam que pode ser algo na testa ou no pulso, que esse número e etc, um chip. Lembrando mais uma vez que João está falando para um povo em que entende a cultura daquela época do século aproximadamente, do primeiro século, do ano aproximadamente 96, 97 a.C. E naquela época, um costume muito usado era de pegar, falando bem resumido, letras do alfabeto e dar significado, símbolos numéricos a ela. É como se era alfa era 1, beta era 2, é como se A fosse 1, B fosse 2, C 3, D 4. É como se cada um de nós, trazendo as letras para conter números de acordo com a sua ordem, tivesse um número em nosso nome. O meu, por exemplo, se eu for pegar cada letra e numerar de acordo cronológico crescente, meu nome vai ter um número de 69, 69. E muitos cristãos daquela época já interpretavam desta forma,
trazendo este número para dentro do alfabeto grego. E pegando esse número e transformando as letras em número, eles encontraram nomes de algumas pessoas que perseguiam os cristãos naquela época, como Nero e como Tito. Nós vamos ver no decorrer da história que até o número de Hitler, fazendo as mudanças para outros idiomas, grego e hebraico, também vai dar o número 666. Então o que Deus vai mostrar aqui? Que esse número, esse anticristo, é de alguém que persegue e mata os cristãos. E nós vamos ver que este 666, que esse anticristo da época, Nero, 68 após Cristo, já operava como anticristo a ponto de perseguir e matar os cristãos. E nós vamos ver que já naquela época, também na época de Tito, 96, 97 após Cristo, que as pessoas achavam que Tito era uma reencarnação de Nero, que ele era um segundo Nero reencarnado, que ele era a besta que foi ferida de morte, mas voltou, que ele era uma reencarnação de Nero, que ele era o anticristo por causa do seu nome, Tito, também da 666, pegando forma numérica. Então os cristãos achavam naquela época que eles eram os anticristos, e com algum fundamento, pois eles eram perseguidos de forma brutal, eles eram mortos, eles eram crucificados. E nós vamos ver que o anticristo, antecessor da volta de Cristo, vai ser bem pior do que todos estes. Esses não vai nem chegar perto da maldade que aquele último fará. Mas já naquela época as pessoas eram proibidas de comprar e de vender. Como? Elas perdiam espaço na sociedade, elas não podiam nem trabalhar, elas tinham que ficar vivendo escondidas. É só pegar a história e veremos. E o que acontece desde a época da igreja primitiva? Essas pessoas não podiam, elas perdiam seu espaço na sociedade apenas por defender o seu pensamento cristão. O imperador Tito, Flávio Domiciano, e também outros imperadores, isso era normal. Até mesmo no dia de hoje nós vemos isso acontecer através do presidente da Coreia. Ele exigia adoração para si próprio. Ele se assentava em praça pública e exigia que o povo se dobrasse a ele e trouxesse adoração a ele. Ele se passava como Deus, assim como uma característica do anticristo. E este imperador, se passando por Deus e requerindo autoridade, obrigando que o povo adorasse a ele, todos aqueles que eram cristãos verdadeiros, que eram cristãos a ponto de entregar sua vida por Cristo, não fazia isso, se escondiam, eram mortos e perdia de vez o seu espaço na sociedade. O que é a marca da besta? A marca da besta, olha o que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Um homem que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus apresentando-se como Deus. Esse homem nega tudo que é de Deus. E a sua marca, nós vemos que Deus, no capítulo 7 de Apocalipse, selou, ele marcou os seus com o Espírito Santo dele. Assim como Paulo diz em Efésios, que somos selados com o Espírito Santo da promessa. E Satanás, ele é invejoso, ele é imitador, ele também marca os seus. E a forma dele marcar os seus não é literal, é uma forma maligna. Todo aquele que aceita, todo aquele que segue o movimento anticristão, os pensamentos anticristãos, as coisas que desagradam a Cristo, que vai contra a palavra de Deus, já tem a marca da besta. Todo aquele que defende, vamos trazer para o dia de hoje, é por isso que eu falo que é muito importante aprendermos a Bíblia e seus significados da maneira correta. Porque muitas pessoas, muitos cristãos também acreditam que essa marca vai atuar apenas no futuro, a qual eles não precisam se preocupar porque já não vão estar mais na terra, totalmente errôneo. Esta marca já está atuando e nós como cristãos temos que ensinar a verdade, temos que ensinar para as crianças o que é a marca, o que agrada ou não agrada a Deus. E o que acontece? Esta marca é quando uma pessoa, ela adere, ela aceita, ela defende o homossexualismo, por exemplo. Não que temos que condenar as pessoas, mas não temos que aceitar as práticas que a palavra de Deus condena. Essa marca é quando a pessoa defende o aborto. Essa marca é quando a pessoa, ela pratica e defende a mentira. A palavra de Deus fala bem claro que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Essa marca é as pessoas que defendem o adultério. Essa marca é as pessoas que defendem a feitiçaria, a idolatria, todas as coisas que é anticristã.
todas as coisas que negam a Cristo, todas as coisas que vai contra Cristo. E nós vamos, de uma forma bem rápida para acabarmos, ver biblicamente que não tem sentido essa marca ser literal. Se essa é uma marca literal, a qual eu como cristão, aderindo a essa marca, perco minha salvação, então vamos dar um exemplo de que essa marca é colocada em mim, à força, forçado. Uma pessoa entra na minha casa ou até mesmo na igreja a qual eu congrego, nos rende e coloca marca em nossos pulsos ou testa de forma forçada. Nós perderíamos a salvação por causa desta obra humana, que foi sem intenção alguma? Vamos olhar para o outro lado. Eu mesmo já escutei pessoas ímpias dizer: eu não aceito essa marca de jeito nenhum, eu prefiro morrer. Pessoas ímpias que vivem na prática de pecados, prostituição, idolatria, vícios, drogas, falar coisas desse tipo. Isso traz mais uma vez o sentido da salvação pelas obras. Então eles, mesmo não aceitando essa marca de maneira alguma, vamos supor que eles conseguissem entregar a sua própria vida, que é impossível entregar a sua vida por Cristo sem a ação do Espírito Santo, assim como Estevão foi morto, apedrejado, e a palavra fala que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, somente o Espírito Santo para nos sustentar até este ponto. Mas apenas um exemplo, se fosse possível eles entregar a sua vida para não receber essa marca, eles iam morrer e ia perder a salvação do mesmo jeito, por não ter reconhecido a Cristo como único e suficiente Salvador, por não ter nascido de novo em Cristo Jesus. Então, esse sentido literal da marca dá um sentido de salvação ou perca da salvação por obras, coisa que a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 7, 8, 9, 10. Vós sois salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé em Cristo Jesus, não pelas obras para que ninguém se glorie, mas pela graça, somente pela graça. Somos salvos pela graça sois salvos, somente a graça de Deus nos basta, somente a graça de Deus nos salva, nada que nós façamos por nossas próprias mãos nos dá a salvação. Então eu negando humanamente, pela obra, uma marca literal, negando um chip, negando o uso de uma tecnologia, isso não vai fazer com que eu seja salvo, da mesma forma que uma pessoa que não tem uma vida com Cristo, negando, também não vai fazer com que ela seja salva, e da mesma forma que se for colocado em nós, forçado, algo desse tipo, porque eu creio que Satanás pode fazer algo desse tipo para as pessoas achar que está vivendo esse período, se for colocado em nós até de maneira forçada, mas não perde a salvação. Nós vamos ver que as pessoas que não aderem à marca da besta, ela não pode nem comprar nem vender, porque ela perde espaço na sociedade, assim como aconteceu com a igreja primitiva. Quando você não aceita a prática homossexual, por que eu falo do homossexualismo? Porque a gente vê na palavra de Deus que é um ápice do pecado, e quando o pecado chega no seu ápice, a palavra de Deus nos mostra que Deus destrói todas as coisas. Deus vai permitindo de forma progressiva o crescimento, mas quando chega no seu ápice ele destrói. Foi assim com os descendentes de Noé, foi assim com Sodoma e Gomorra. E nós vamos ver que o pecado, não apenas o homossexualismo, mas também todos que ferem o casamento, tirando a forma natural do casamento, fere os sentimentos de Deus, porque o casamento é um plano de Deus. E nós vamos ver que não só o homossexualismo, o adultério que está acontecendo em massa, fornicação, prostituição, isso é abominável aos olhos do Senhor. E estas coisas vão crescendo, assim como o aborto, ideologia de gênero, assim como a prática da mentira, do engano, e todas essas coisas vão crescendo. E quando nós, cristãos, nós nos opõe a essas coisas, nós permanecemos firmes naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que acreditamos, e nós permanecemos a praticar a palavra de Deus, nós perdemos espaço na sociedade. Nós passamos a poder não comprar, por perder nossos empregos. Imagina um professor que em pouco tempo vai ter uma força maior, já acontece hoje, principalmente em São Paulo, a questão da ideologia de gênero, colocar placas unissex em escolas, mas isso vai se intensificar por todo o país. Imagina um professor que negar trabalhar na condição dessa, um professor que negar a ensinar uma criança que ela escolhe se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. Imagina um professor que negar a ensinar uma criança que o homem é formado através de um Big Bang. Ele cada vez mais vai perder
o seu espaço na sociedade, porque o que está cada vez mais crescendo é a cristofobia, é as pessoas cada vez mais não aceitando o cristão, não aceitando os pensamentos de Cristo. E quanto mais isso acontecer, perde espaço na sociedade. Quando você que trabalha com vendas tiver que mentir para vender e você não se aceitar, você vai perder seu emprego. Quando você tiver que fraudar uma carga que você recebe e você não aceitar por você ser servo de Deus, você vai perder o seu emprego. Tudo aquilo que vai contra, que fere os sentimentos de Cristo e você negar a fazer, vai ocasionar a sua perca de emprego e você passando situação difícil. Imagine você perdendo o seu emprego, você não tendo como pagar imposto, comprar, vender, você não tendo como pagar nenhum imposto da sua casa, do seu carro, você perde o espaço na sociedade. Isso é a marca da besta, e todos aqueles que aderem e acertam essa marca, eles viverão tranquilamente, eles continuarão com seu emprego, eles continuarão com seu espaço na sociedade, com seus status, com sua fama. Nós vemos recentemente um jogador de vôlei, se eu não estiver enganado, ele perdendo seu emprego por se posicionar contra o casamento homoafetivo. É um exemplo claro do que é a marca da besta. Isto é a marca da besta, é você aceitar aquilo que fere a santidade e a palavra de Deus. Que nós venhamos cada dia mais a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, procurando aprender a palavra de Deus, porque infelizmente nós vemos cada vez mais as pessoas se dedicando menos à palavra de Deus, se negando a estudar a palavra de Deus, cada vez menos tendo tempo para aquilo que é de Deus. E nós vemos nossas crianças sendo enganadas, sendo perturbadas de uma forma tão grande, e nós vemos até mesmo pais que não tem consistência e conhecimento para ensinar os seus filhos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é algo que deve ser ensinado às crianças pelos pais. A obrigação não é do professor, não é do pastor, não é de ninguém a não ser dos pais. Desde o Antigo Testamento nós vemos a palavra de Deus mandar, ensinar, mandar que o pai ensine o caminho à criança que deve andar, mandar que o pai ensine o seu filho. E nós vamos ver que isso cada vez mais está ficando escasso, cada vez mais os pais têm menos tempos para os seus filhos, cada vez mais foca mais em trabalho, dinheiro, coisas materiais, e esquece de procurar estruturar a sua família na rocha que é Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos, estaremos continuando nas próximas aulas e que Deus possa nos abençoar de maneira grandemente em nome de Jesus.